Olá, amigos e apaixonados por aviação. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje vamos explorar um tema muito fascinante e importante da teoria de voo, o voo planado. Saber planejar e executar um voo planado não é apenas útil para a segurança de voo, mas também uma habilidade essencial que todo piloto deve dominar. Mesmo que nunca precisemos usá-lo, em uma situação de emergência, entender o voo planado nos dá uma visão poderosa sobre como uma aeronave funciona e como podemos controlá-la de forma eficiente. Vamos entender como uma aeronave é capaz de planar, como calcular a distância que ela pode percorrer sem motor e quais fatores influenciam diretamente no desempenho de um voo planado. Fiquem até o final desta aula para não perder nenhum detalhe. E vamos nessa! Antes de mais nada, vamos à definição de voo planado. Basicamente, o voo planado é o voo onde a aeronave se desloca para frente e perde altitude, pois está voando sem a ajuda do motor. É um tipo de voo silencioso, onde aproveitamos a energia potencial acumulada pela altitude para nos mantermos no ar e avançar uma determinada distância. Diferente do voo motorizado, o voo planado não depende do motor para se manter em movimento. Isso mesmo, sem motor. E por isso, ele é tão importante. Imagine estar numa situação de emergência em que o motor para de funcionar. O conhecimento de voo planado é o que pode fazer toda a diferença para que o piloto consiga pousar em segurança. Portanto, entender esses conceitos é essencial para o voo. Agora vamos analisar as principais forças que atuam no voo planado. Primeiramente temos o peso, representado pela seta verde. Podemos decompor esse vetor e criar dois outros vetores. O vetor amarelo, que é responsável por impulsionar o avião para frente, e o vetor azul, que se opõe à sustentação, representado pelo vetor vermelho. E como sempre, temos o arrasto, representado pelo vetor roxo. Disso, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, a sustentação que é menor do que o peso, e é por isso que o avião não mais consegue manter a altitude. Num voo planado, ele sempre vai manter uma trajetória descendente. E segundo, não há tração nesse voo, e isso é óbvio. Devido ao avião estar voando sem o impulso oferecido pelo motor, não existe atração. Porém, se observarmos bem na imagem, veremos que a força que impulsiona o avião para frente é uma componente do peso, ou seja, uma força gerada pela ação da gravidade. Agora vamos detalhar os principais conceitos que existem dentro do voo planado. Primeiramente temos o ângulo de planeio, também conhecido como o ângulo de descida. Esse é o ângulo que a trajetória de voo forma com o solo, enquanto a aeronave desce. Pense nisso como se fosse a inclinação com que o avião se move em direção ao solo. Esse ângulo é importante porque ele define a eficiência com que a aeronave aproveita a altitude para avançar. E agora vamos ao próximo conceito, a razão de planeio. Esse conceito é um ponto-chave para a segurança do voo. E agora vamos ao próximo conceito, a razão de planeio. E isso é um ponto-chave para a segurança do voo. A razão de planeio é a relação existente entre a distância horizontal percorrida e a perda de altitude. Ou seja, se uma aeronave tem uma razão de planeio de 10 por 1, isso significa que ela vai percorrer uma parcela de 10 na horizontal para cada parcela de 1 que se perde na vertical. Para o piloto, esse conceito é extremamente útil para estipular e estimar até onde ele pode ir em um voo planado. Quanto maior a razão de planeio, maior a distância que a aeronave consegue percorrer. Conhecendo essa razão, o piloto ele consegue calcular o ponto onde ele vai poder pousar a aeronave em segurança, caso precise fazer um pouso de emergência. O outro conceito que nós vamos falar é sobre a razão de descida, que é um conceito fundamental na aviação e que representa a velocidade com que a aeronave perde altitude ao longo do tempo durante uma descida. Esse parâmetro é expresso normalmente em pés por minutos e indica o quanto uma aeronave está descendo verticalmente em relação ao tempo. Em operações de voo, a razão de descida é muito importante para o planejamento dos pousos, aproximações e também para a segurança em manobras de emergência, como por exemplo num voo planado. Para medir a razão de descida, o piloto utiliza o climb, ou também conhecido como variômetro. Esse instrumento é essencial no cockpit e exibe a taxa de variação da altitude da aeronave. Ele funciona medindo as mudanças de pressão atmosférica ao redor da aeronave. Conforme o avião sobe ou desce,
A pressão ao redor do sensor do variômetro muda e o instrumento traduz essas mudanças em leituras precisas de subida e descida, indicando elas para o piloto em pés por minuto. E finalmente temos a velocidade de planeio. Essa é a velocidade ideal para alcançar a maior distância possível em voo planado. Quando estamos em voo planado, cada aeronave tem uma velocidade específica que resulta no melhor ângulo de descida. Essa é a velocidade que proporciona à aeronave o maior alcance. Por isso, é fundamental que o piloto saiba qual é essa velocidade para a sua aeronave. Caso contrário, ele pode acabar descendo mais rápido do que o necessário e, assim, reduzindo a distância que poderia percorrer. Nessa velocidade, o ângulo de ataque é o que mantém a relação entre sustentação e arrasto no máximo. Caso o piloto mantenha um ângulo de ataque maior do que o ideal, a velocidade e a distância planada vão diminuir e o tempo e o ângulo de planeio irão aumentar. Já quando o piloto mantém um ângulo de ataque menor do que o ideal, o avião efetua uma descida mais rápida e um alcance menor. Um outro conceito muito importante é o da velocidade final, que nada mais é do que um mergulho em voo descendente, e a velocidade máxima atingida pela aeronave durante uma descida abrupta e controlada. Esse tipo de voo descendente pode ser necessário, por exemplo, em uma manobra de emergência ou em casos específicos de treinamento. E o termo velocidade final refere-se à velocidade limite que o avião atinge antes que as forças como a resistência ao avanço e o peso da aeronave se estabilizem, impedindo que a velocidade da aeronave aumente indefinidamente. Durante esse mergulho, a aeronave ganha velocidade rapidamente, devido à gravidade. No entanto, à medida que a velocidade aumenta, a resistência do ar também aumenta exponencialmente, o que cria uma força oposta ao movimento da aeronave. Esse equilíbrio entre a força gravitacional que puxa a aeronave para baixo e a resistência do ar que se opõe ao avanço resulta em uma velocidade final, ou seja, é a velocidade onde a aceleração da aeronave zera e a velocidade se mantém constante na descida. Duas características são importantes para esse tipo de voo. O primeiro é que o ângulo de ataque deve ser o ângulo de sustentação nula, pois, nesse tipo de voo, a sustentação ela é nula. É importante também que o piloto tenha conhecimento das limitações da sua aeronave, especificamente a VNE, que é a velocidade máxima de operação da aeronave. Ou seja, é a velocidade limite de segurança absoluta, em que uma aeronave pode operar sem riscos estruturais. Ultrapassar essa velocidade coloca a aeronave em riscos de danos estruturais sérios, pois o aumento da resistência pode exceder a capacidade de tolerância dos componentes da aeronave, levando a uma deformação ou até mesmo alguma falha catastrófica. Em manobras controladas como as de treinamento para emergência, o piloto deve monitorar cuidadosamente a velocidade e manter a aeronave dentro dos parâmetros de segurança. A velocidade final em um mergulho é útil em treinamentos para demonstrar a importância do gerenciamento da energia e da recuperação da atitude do voo. Ela também ensina ao piloto a precisão e o controle necessário para uma descida rápida, porém segura, reforçando os limites operacionais da sua aeronave. Agora que estudamos os conceitos principais do voo planado, vamos falar sobre alguns fatores que influenciam diretamente o voo planado. Esses fatores podem variar de acordo com a situação e com o tipo de aeronave, mas conhecer como eles agem nos ajuda a nos preparar melhor. O primeiro fator que vamos estudar é o peso, e aqui temos uma curiosidade interessante. Embora o peso aumente a velocidade de planeio, ele não altera a razão de planeio. Então, se aumentarmos o peso, vamos precisar de uma maior velocidade para manter o melhor planeio, mas a distância horizontal que a aeronave pode percorrer vai continuar a mesma. Fiquem atentos, pois razão de planeio é diferente de razão de descida. O peso vai influenciar diretamente na razão de descida. Aeronaves mais pesadas vão ter uma razão de descida maior. Podemos ver aqui então que a aeronave mais pesada ela vai ser mais veloz e a aeronave mais leve ela vai ser mais lenta. Outro fator que influencia diretamente e que não podemos esquecer são as condições meteorológicas. O vento, por exemplo, ele pode impactar muito um voo planado. Um vento de cauda, ou seja, vindo de trás da aeronave, aumenta a distância que ela consegue percorrer. Por outro lado, um vento de frente reduz o alcance do planeio.
Esses fatores mostram que o voo planado é muito mais do que uma simples descida. Ele envolve uma série de variáveis que podem ser ajustadas e aproveitadas a favor do piloto num voo planado, por exemplo, em emergência. E com isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Aqui você conheceu todos os fundamentos do voo planado. Entender e dominar esses conceitos é uma parte fundamental na formação de qualquer piloto. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, não deixe de deixar os seus comentários aqui neste vídeo, pois estaremos muito felizes em poder te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Ative também as notificações para que você possa receber todos os conteúdos, todos os vídeos que iremos estar postando aqui sobre teoria de voo. Muito obrigado por assistir, bons estudos e até a próxima aula.